Olá a todos, meu nome é Matheus Tissot e vou apresentar o trabalho que foi realizado durante a minha iniciação científica no Laboratório de Altas Pressões e Materiais Avançados da URGS, o LAPMA. Este trabalho consiste em analisar propriedades térmicas e estruturais de vidros lítio-boro-alumina, chamado de LBA, com adição de fluoretos de lítio ou cálcio, que chamarei de LiF e CaF, respectivamente. A motivação para estudar o vidro LBA vem da área de dosimetria. Isso porque vidros boratos podem apresentar um número atômico efetivo equivalente aos tecidos humanos, e quando combinado com outros componentes, como os fluoretos de lítio e cálcio, torna esse vidro um bom candidato para fazer testes e medições do efeito da radiação em humanos. Além disso, os componentes da matriz LBA tornam esse vidro barato, resistente e fácil de produzir. As amostras estudadas foram divididas em dois grupos, um de LBA com adição de fluoreto de lítio e outro de LBA com adição de fluoreto de cálcio. As amostras com LiF tiveram adições de 0 até 20%, aumentando de 5 em 5%, enquanto as com CaF de 0 até 45%, também aumentando de 5 em 5%. Lembrando que as amostras com 0% de adição são um LBA puro. Elas foram fundidas em 1100 graus por 30 minutos numa atmosfera de nitrogênio e depois prensadas entre duas placas de metal que estavam em temperatura ambiente para ocorrer o resfriamento rápido. Os métodos de análise utilizados nesse trabalho foram difração de raio-x para verificar a estrutura do material, análise térmica diferencial para fazer as análises térmicas dos vidros e análise termogravimétrica como uma medida auxiliar das amostras. Depois de feitas, as amostras foram polidas e analisadas por difração de raios-x, a fim de verificar a estrutura de cada uma delas. O resultado das difrações mostra que todas as amostras, tanto com adição de LiF quanto de CaF, por apresentarem um halo largo, sem picos finos, eram amorfas. Sabendo que elas eram amorfas, foram submetidas à análise térmica diferencial, chamada de DTA, para identificarmos a existência e os valores das temperaturas de transição vítrea, chamada de TG, que é uma temperatura que caracteriza o vidro, a temperatura de cristalização, Tx, o pico de cristalização, Tc, e a fusão de cada amostra. Na figura da esquerda está mostrado o gráfico feito por cada amostra com adição de LiF no DTA, e também, indicado na amostra com 10% desse fluoreto, a localização de cada temperatura. No lado direito, um zoom na faixa de transição vítrea de cada uma delas, mostrando que essa temperatura diminuiu conforme aumentava o conteúdo de fluoreto na amostra. Um detalhe importante na figura da esquerda é a curva traçada pelas amostras com 0, 15 e 20% de LiF. Esse cruzamento é característico de amostras que têm uma reação de cristalização muito exotérmica e infelizmente prejudica a leitura da temperatura de cristalização. Para contornar essa situação, a solução tomada foi diminuir a massa utilizada no processo de DTA, a fim de diminuir a intensidade dessa reação. Aqui temos o DTA dos dois grupos de amostra, na esquerda com LiF e na direita com CaF. Reduzindo a massa, diminuiu a intensidade da cristalização e deixou o gráfico com mais qualidade e facilidade de leitura das temperaturas. Na figura da direita, vemos nas amostras com fluoreto de cálcio o deslocamento tanto da temperatura de transição vítrea quanto das temperaturas de cristalização para temperaturas menores e também o surgimento de novos picos de cristalização. A fim de investigar a razão do cruzamento em algumas amostras, foram realizadas análises de TGA para verificar se havia mudança da massa das amostras durante o aquecimento e também análises de DTA com taxas diferentes para suavizar o pico de cristalização. É possível ver que não há perda de massa de nenhuma das amostras analisadas e também que o cruzamento na curva de DTA depende da taxa de aquecimento utilizada no processo. Aqui são apresentados três gráficos a fim de comparar a estabilidade térmica de cada grupo de amostras. É possível ver que, no geral, tanto as amostras com LiF quanto as com CaF diminuem a estabilidade conforme se adiciona fluoreto. Apesar disso, é possível ver que as amostras com CaF ficam mais estáveis até atingirem um máximo, aos 20% de fluoreto, e depois começam a perder estabilidade. As conclusões que tiramos desse trabalho é que todas as composições formarão vidro e também que a TG diminui com o aumento da concentração de fluoreto, tanto de lítio quanto de cálcio. Vimos também o surgimento de novos picos de cristalização na amostra com CaF. Quanto à estabilidade, vimos que as amostras com lítio tendem a ficar instáveis com a adição de fluoreto. Um comportamento diferente é visto nas amostras com CaF, que atingem um máximo de estabilidade aos 20% de adição e depois ficam mais instáveis.
Aqui estão apresentadas algumas referências utilizadas no trabalho e agradecimento às agências de fomento.